Olá, pessoal, passando por aqui para fazer uma indicação que é a Bíblia Sagrada Caminhada Bíblica, com reflexões diárias de Daniel Alves. Essa Bíblia tem um plano de leitura anual e ela traz essas reflexões do pastor Daniel, que é pastor no Rio Grande do Sul. Ao adquirir essa Bíblia, você não somente terá um guia tranquilo para lê-la toda durante o ano, mas também terá essas reflexões diárias e estará contribuindo para a evangelização dessa área tão carente do nosso país, que é o Rio Grande do Sul. Caminhada Bíblica com reflexões do pastor Daniel Alves. Aqui na bio você pode encontrar as informações para a sua aquisição. Um grande abraço, Deus o abençoe. Paz da parte do Senhor Jesus. O que daremos ao Senhor pelos seus benefícios para conosco? Eu sou Cíntia Rios, se você está chegando agora, estou falando aqui de Canoas, do Rio Grande do Sul, e desejo que esse tempo seja um tempo de muita edificação e crescimento. Nós temos estudado a série chamada Bela aos Olhos de Deus. Ela é toda fundamentada no livro sagrado, na nossa amada e querida Bíblia, o texto inspirado que o Senhor deixou para nós e o nosso capítulo-chave, que temos assim debulhado, está lá em Provérbios, Provérbios capítulo 31. Hoje nós vamos fazer menção do versículo 21, porque o nosso tema hoje é a preparação da mulher de Provérbios 31. Certamente, aquela mulher, a gente pode dizer assim que era uma bênção dupla, porque a forma como ela cuidava da sua casa de forma muito específica, e hoje a gente vai se deter aqui nesse versículo 21, é algo que serve de exemplo, de modelo para mim e para você. É o retrato de uma bela mulher, pela qual eu e você pode sim se espelhar, afinal de contas, o nosso Deus deseja que eu e você nos tornemos a cada dia mais bela. E faz necessário uma autoavaliação. Será que você cresceu espiritualmente? Será que esses estudos contribuíram para o seu crescimento espiritual? O meu desejo é que o nome do Senhor seja engrandecido e que nós tenhamos saído de um patamar menor para chegar em um patamar crescente, assíduo, conseguindo sermos mais parecidas com Cristo Jesus, através da vida, do exemplo dessa grande mulher de Deus, que nós não sabemos o nome, mas é a mulher de Provérbios 31. De antemão já deixo aqui, todas as flores do meu jardim para todas vocês que estão aí no chat nos acompanhando, todas são muito bem-vindas. Você que é uma mulher mais idosa, você que é uma mulher solteira, você que é uma mulher casada, você que é mãe, você que é avó, você que é tia, enfim, você que faz parte da nossa ala feminina, é muito bem-vinda. Essas hortênsias aqui, são do meu jardim da frente, eu quero oferecer para todos vocês, com muita alegria, com muita dedicação, para que você se alegre nessa hora e atente, traga o seu coração, a sua Bíblia, a sua cadernetinha ou seu celular e tome nota das lições principais que nós teremos nesta hora. Então vamos lá? Vamos abrir então as Sagradas Escrituras no livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 21. Nos diz assim as Sagradas Escrituras: no tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Qual tem sido, ou como tem sido a preparação, ou a sua preparação em relação às necessidades da sua família, de forma bem específica, da sua vida e da sua casa? Aqui no nosso versículo, a gente observa que aquela mulher não tinha medo da neve. Então parece-me que onde ela vivia era um lugar bastante frio, que nevava e que precisava que ela tivesse uma preparação, ou seja, um planejamento, algo antecipado, que ela tivesse um olhar atento para as necessidades,
para quando a situação chegasse, ela já estivesse totalmente preparada. E eu gostaria de dizer para você que muito longe de você pensar que essa mulher era uma mulher vaidosa ou até mesmo uma mulher frívola, né? De forma nenhuma. Essa mulher era uma mulher preparada, por isso que o nosso tema é a preparação da mulher de Provérbios 31. Porque, afinal, a bela mulher de Deus demonstra mais uma vez a preocupação e o interesse pelas outras pessoas. E quais eram essas pessoas, né? As pessoas pelas quais ela gastava o tempo, a criatividade e a grande habilidade que ela possuía de trabalhar. Ela não era uma mulher descansada, ela não era uma mulher despreparada, ela não era uma mulher preguiçosa. Esta é a única ocasião que nós observamos aqui em que seus esforços são verdadeiramente visíveis para todos, né? Porque o seu caráter revela o quê? Revela que nas vestimentas da sua família, ela era uma mulher que se preparava, que era como que um auxílio ou um instrumento do Senhor, ou uma auxiliadora idônea, para que quando chegasse aquela neve, todos estivessem preparados. Eu não conhecia o frio até antes de chegar aqui, né? Já morei algum tempo em São Paulo e como tinha saído da nossa amada Bahia, quando eu cheguei em São Paulo, eu achei que eu tinha conhecido o frio. E comparado à Bahia, é verdade que eu tinha conhecido o frio. E quando eu cheguei aqui no Rio Grande do Sul, eu percebi que eu ainda não tinha conhecido o frio. Porque verdadeiramente é um frio, a temperatura baixa e a gente precisa ter toda uma preparação para deixar a nossa família também preparada, né? Em detalhes que são pequenos, que talvez não seja essa a sua realidade. A neve, o frio, mas nós estamos nos reportando aqui a mulher de Provérbios 31. Mas você pode fazer aplicações para a sua realidade. Talvez você precise se preparar para o calorão, né? Da região norte, da região nordeste, enfim. Faça aplicação para a sua realidade, pegando os princípios que servirão de norte para a nossa vida. Pois bem, aquela mulher, ela simplesmente vivia o hoje, procurando contar os dias dela na presença do Senhor, por isso que ela tinha um coração sábio. É assim que você vive? Eu espero que sim. Não viva o hoje desperdiçando o seu tempo ou gastando o seu tempo em coisas frívolas, em coisas vãs, em coisas supérfluas, não que elas sejam pecaminosas, mas que não trazem muitas vezes nenhum tipo de edificação, muito menos uma acolhida ou uma preparação para a sua família. Nós vivemos nos dias de hoje, vivemos uma geração em que é uma geração extremamente assim, insegura, uma geração que não consegue esperar, uma geração que produz mulheres extremamente ansiosas, e quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós observamos que o Senhor diz assim, olha, não sejam ansiosos, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, eu sou exaltado na terra. E não andeis ansiosos por coisa alguma, nem o que é a vez de comer, nem o que é a vez de beber. Afinal de contas, vocês não valem muito mais do que os pássaros que nem trabalham. E o Senhor providencia, porque o nosso Deus é um Deus provedor. Ele é quem nos sustenta. Com isso eu não estou minimizando e nem dizendo para você esquecer daquela verdade absoluta, chamada responsabilidade humana. Eu e você somos responsáveis pelos nossos atos e devemos procurar fazer tudo da melhor forma possível. O que te vier à mão, faze conforme toda a tua força. Você nunca vai poder fazer com a minha força, eu não conseguirei fazer com a sua força, mas a instrução bíblica do Senhor para nós é que tudo que o Senhor colocar para fazermos, eu e você façamos com toda a nossa força, com toda a excelência, com toda a nossa dedicação.
Então, aquela mulher de Provérbios 31, baseada no texto que nós lemos, ela vivia o hoje, mas ela era uma mulher que se preparava olhando para o futuro. Você observou? Com certeza. A bela mulher, aos olhos de Deus, se ela sabia que, no caso dela, iria nevar lá na sua terra natal, né? Porque o texto que nós lemos diz, mas no tocante à sua casa, ela não teme a neve. Por quê? Porque ela está preparada para o futuro. Você está preparada para o futuro? Eu tenho certeza que eu e você, tem muitas coisas na nossa vida que a gente não tem ideia do que vai acontecer. Nós não temos ideia do que vai nos descortinar nem nesse dia, quanto mais o amanhã. Contudo, existem coisas que são previsíveis. No caso dessa mulher aqui, ela já sabia que na região dela nevava e que ela precisava ter uma preparação, uma organização, um planejamento que pudesse dar assistência, auxiliar toda a sua família. E quando a gente fala em toda a sua família, alguns estudiosos até pensam na possibilidade de que na casa dela, além do esposo, dos filhos, talvez pudesse ter algum dos seus pais também, talvez algum dos seus filhos já fosse casado e pudesse ter os netos. São especulações, mas o que a gente deixa de lição principal é que ela cuidava de todos da sua casa. Ou seja, quando a gente diz que aquela mulher olhava para o futuro, era uma mulher que tinha planejamento. Era uma mulher que era preparada, ou seja, organizada, tinha preparação, sempre olhando para frente, sempre olhando para o futuro. Ela supria as necessidades da sua família. Por que a gente sabe, Cíntia? Porque aqui no versículo 21 nos diz que todos vestiam lã escarlate. Prestar atenção? É a conclusão do verso 21 aí, ó. Pois todos andam vestidos de lã escarlate. E aí a gente já vê um segundo ponto de característica dessa mulher. Qual é? O zelo. Uma mulher que é preparada, uma mulher que quer se tornar bela aos olhos de Deus, é uma mulher zelosa. Você tem sido a mulher zelosa? Dentro das suas necessidades, da casa, da sua família, dentro das perspectivas da sua vida, dentro e de acordo com a sua realidade. Nós estamos mostrando a realidade da mulher de Provérbios 31 e fazendo uma exposição em relação àquele contexto que ela vivia. E você deve aplicar o seu contexto. Como que você pode dizer, Cíntia, para mim, que aquela mulher era uma mulher zelosa? Queridas meninas, eu e você precisamos ser mais zelosas. Que tal você tomar nota, pensar na sua vida, quais são as áreas que você ainda não é zelosa, que você ainda não tem zelo? Pense na sua vida espiritual, pense na sua vida física, pense na sua vida emocional, pense na sua vida profissional, pense na sua vida mental. Vivemos um século em que a doença mental tem atingido e adentrado em várias famílias. Mas pense principalmente na sua vida familiar. O que é que você está deixando faltar como mulher, independente de você ser esposa, independente de você ser mãe, independente de você ser avó? Que vê coisas práticas. Às vezes você é avó, mas nem liga para os seus netos, às vezes os seus netos estão distantes. E você fica naquela questão, mas eu não vou ligar porque eles não ligaram. Às vezes o contexto deles é de trabalho, é de estudo, é de tantas outras funções pelas quais você já passou, o seu tempo está livre. E você pode trazer grandes instruções, demonstrações de amor e de carinho. Estou dando um exemplo aqui de netos, mas isso pode se aplicar aos filhos, também em relação aos avós, também em relação aos pais, também as esposas em relação ao marido e alguns maridos que eu sei que nos assistem também em relação à esposa. A mulher de Provérbios 31 simplesmente cuidava de alguns,
Não, 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 não. A mulher de Provérbios 31 assistia toda a sua família. A gente sabe que além da família, ela também acudia aos necessitados, né? Nós já falamos um pouquinho sobre esse assunto. Mais adiante, talvez a gente adentre novamente. Hoje nós queremos especificar aqui a questão do cuidado dela com a família, a organização dela, a preparação dela, o zelo desta mulher para com aqueles que viviam dentro da sua casa. E é por isso que nós chamamos isso de um zelo abrangente, ou seja, um zelo que vai além de si mesmo. Tem até algumas mulheres que são zelosas, mas são zelosas apenas consigo mesmo. Preocupam-se apenas com seu umbigo, vivem uma vidinha totalmente egocêntrica, muitas vezes justificando as suas falhas. Eu sou doente, eu estou ansiosa, eu estou estressada. Para! Vamos procurar viver cada dia que Deus nos deu, olhando ao redor as nossas necessidades e tendo uma atitude diferente, uma atitude de uma bela mulher de Deus. Às vezes a necessidade aí na sua casa não é a neve, mas é um bom bate-papo com aquele que você convive. É uma aproximação que por vezes foi quebrada. Quando começam a dialogar, não existe um diálogo saudável. É assim, será que você vive? Filhos que os pais não sabem mais nada sobre a vida deles. Pais e mães que estão tão ocupadas com tantas outras coisas que não conseguem enxergar um palmo além do seu nariz. Avós que têm seus netos, mas que não fazem diferença nenhuma. Nós temos um grande exemplo na Bíblia de avós que instruíam, que serviam de exemplo para os seus netos. Exemplos, inclusive, de fé, que é o melhor de todos os legados que você pode deixar. Mas, às vezes, as perturbações da sua cabeça, a sua insensibilidade de observar que você ainda tem pessoas da sua família que estão vivas, você não consegue nem mesmo influenciá-las, auxiliá-las, contar as boas histórias, aquelas que edificam, aquelas que redundam em glórias e edificação, tanto para a família como glórias ao próprio nome do nosso Deus. Por que eu estou falando de um zelo abrangente? Porque aquela mulher de Provérbios 31 cuidava do seu marido, cuidava dos seus filhos, né? A gente não sabe, como eu falei anteriormente, são especulações, mas enfim, pode ser que ela tivesse pais também, que ela cuidava na casa dela, pode ser que ela tivesse netos que moravam na mesma casa, enfim, se ela tivesse filhos casados, né, poderiam até mesmo residir ali com elas, como muitas de vocês, que têm um contexto familiar exatamente assim. Um grupo grande que dependia da provisão, da instrumentalidade, do auxílio, da preparação, da organização daquela mulher. E ela abre mão com todo amor, com generosidade, pois todos andavam vestidos de lã escarlate. Aí talvez você diga assim, mas Cíntia, só por causa de uma roupa? Eu gostaria de detalhar um pouquinho sobre essas roupas, né? Essas roupas que nos traz aqui esse versículo 21. Primeiro, gostaria de lembrar para você que ela não tinha lojas, ela não tinha shoppings, ela não tinha vendinhas, ela não tinha supermercados com ala de roupas, ela não tinha nada disso que nós temos hoje. Você não pode deixar de lembrar, ou você não pode deixar de atentar para o contexto em que ela vivia. Então, ela tinha que se preparar com muita antecedência, por isso que ela olhava para o futuro, por isso que ela era zelosa e por isso que ela cuidava das roupas. É um dos detalhes que traz aqui o texto. E eu quero dizer para você um pouquinho mais sobre essa roupa, né? A bela mulher aos olhos de Deus vestia a família com roupa de cor escarlate. A cor revela muitas coisas sobre o zelo desta bela mulher de Deus. Primeira coisa, a cor. O vermelho ou o escarlate, no sentido de brilhar, identificava a retenção do calor, pelo qual a realidade dela, então ela não preparava qualquer tipo de roupa, observe. Ela estudava,
ela pesquisava, ela estudava, pesquisava, mas não tinha Google, não tinha internet, não tinha o acesso que nós temos hoje, hein, meninas? Então a preparação dela demandava um esforço muito maior, com grande antecedência. E olha que nós, com tudo isso que nós temos, muitas vezes somos mulheres totalmente despreparadas. Aquilo que é previsível, a gente tem plena noção de que tem coisas que a gente não tem ideia do que vai se descortinar e do que vai nos trazer o dia de amanhã, nem o dia de hoje. É por isso que a gente aquieta o nosso coração, é por isso que a gente tem vida com Deus, é por isso que a gente crê em um Deus que é criador, em um Deus que cuida de nós, um Deus que é um Deus Emanuel, porque nós poderemos ser totalmente surpreendidos com várias questões que a vida nos traz. Mas eu queria dizer para você que nenhuma delas foge do controle do Senhor. Por mais que fuja do meu e do seu controle, o nosso maravilhoso Deus tem o controle de todas as coisas. E algumas destas questões que nos aparecem não são tão fáceis assim, não são tão simples assim, como, por exemplo, cuidar de uma roupa, que é o que a gente está aqui expondo, né? E talvez você diga assim, mas vai falar sobre roupa? Como assim? É um detalhe pequeno, mas que nos mostra a preparação daquela mulher. Então já veja, a cor já retinha ali, já ajudava para que a sua família estivesse bem preparada quando a neve chegar. Por que ela escolheu escarlate? Já estou explicando para você. Outra característica em relação, ainda falando sobre a roupa, era uma bela aparência da época, né? Escarlate era a cor da realeza. Ela não queria deixar a sua família de qualquer jeito. Tem um ditado que diz assim, pobre mas limpinhas. Não é assim? Isso não depende, não tem nada a ver com a questão econômica que eu e você temos, mas tem a ver com o zelo e a preparação. Com o que é que nós preparamos a nossa família, quais são os cuidados que nós temos dentro da nossa realidade econômica, social, emocional. Afinal de contas, nós nascemos para sermos essa auxiliadora idônea. Nós nascemos para ser, sim, um equilíbrio emocional da nossa casa. Agora, se com tudo você se apavora, você está ensinando para os demais, independente se os seus filhos são pequenos ou grandes, que nós ainda não confiamos no Senhor. Então nós precisamos melhorar. Nós precisamos ter mais resiliência, assim como aquela mulher. Aquela mulher, com certeza, quando pensava na cor que era da realeza, trazia um ar de dignidade para a sua família. Não era para se amostrar, não era para querer ser o que não era, mas ela gostava de fazer tudo com excelência, então ela se preparava. Ainda falando sobre essa roupa, existia qualidade nessa questão. Somente o melhor era destinado à família dela. A família daquela bela mulher de Deus tinha sempre o melhor. Por quê? Porque todos, não eram alguns, estavam vestidos de lã escarlate, o que significava ou revelava a qualidade das roupas que ela provia para a sua família. Ela não ficava pensando aonde eu vou encontrar a lã, aonde eu vou encontrar a tinta. Não é assim que às vezes a gente sabe o que tem que fazer, mas fica só colocando e vendo os problemas? Eu tenho certeza que a sua necessidade hoje não é preparar talvez roupa, muito menos com a cor escarlate. Mas eu tenho certeza que existem necessidades aí na sua casa, que você precisa se preparar, que você precisa ter um olhar atento para poder ajudar, auxiliar, ser um instrumento do Senhor na vida daqueles que moram com você. Pensem que ainda falando sobre essa roupa, existia uma espessura dupla. Para que isso, Cíntia? Sim, um dos significados da palavra hebraica aqui para escarlate é exatamente duplo. E isso aí é evidentemente o que a bela mulher de Provérbios 31 fazia, não é? Com as roupas de qualidade e de espessura dupla, estendendo então deste modo uma bênção dupla para a sua prole. Era assim que ela vivia, uma bênção dupla, pensava em cada detalhe. Mulher precisa ser detalhista. Isso é uma das características que Deus nos deu como mulheres, né? Pode até existir homens que se atêm assim aos detalhes,
Mas normalmente, né? Normalmente, via de regra, somos nós as mulheres. Nós não queremos perder essa questão da feminilidade. Nós não queremos perder essa característica que o Senhor nos deu. Veja que quando a gente ainda fala da roupa, existia, além da espessura dupla, também uma tintura dupla. A lã precisava ser tingida de escarlate e para que essa cor verdadeiramente ficasse muito bem evidente, era necessário que a lã fosse mergulhada, no mínimo, pelo menos, 2 vezes na tinta. Então ela tinha todo aquele processo de uma tecelã. Ela tinha todo aquele amor que era colocado através de uma necessidade, que no caso dela era roupa, antes que a neve chegasse, para que toda a sua família estivesse totalmente preparada. E ainda falando da roupa, era extremamente valioso para aquela ocasião. Não era qualquer pessoa que tinha uma cor escarlate nas roupas, né? Em razão da tinta, do trabalho, do tempo, os casacos escarlates eram normalmente muito valiosos e chegavam a ser até mesmo considerados luxuosos. Veja que mulher preparada, que mulher que desejava o melhor para sua família. Como que você tem vivido? Quais são as necessidades que você tem aí na sua casa, na sua família? Talvez para você não seja a roupa, talvez para você seja o trato, a forma de se relacionar. Talvez para você seja ter um olhar atento e observar que cada filho é diferente do outro. Você precisa disciplinar algum, não dar muita corda, não achar bonitinho a irreverência, a indisciplina. Fazer com que ele abaixe um pouquinho mais, né? Tanta ousadia, tanta intrepidez. Não fique sempre sorrindo, alimentando, achando que é bonito. Existe um equilíbrio. Para o outro, talvez esteja descanteado. E você precisa fazer com que cresça, com que tenha amigos, com que fale mais sobre as coisas que estão lá no fundo do seu coração. Talvez a necessidade para você seja diminuir um pouco do seu trabalho fora. Ah, Cíntia, eu nunca nem percebi, na minha casa aqui não tem nenhuma necessidade. Então você é uma mulher inexistente. Todas nós temos necessidade dentro da nossa casa, quando diz respeito à nossa família. Pode ser que a sua necessidade seja necessidade espiritual. Você esteja afastada dos caminhos do Senhor. Você talvez tenha deixado de congregar. Ou talvez você que nos assiste nunca, né? Nós temos muitas mulheres que nos assistem, nos acompanham, que não são cristãs ainda, que estão ouvindo pela primeira vez sobre as Escrituras, e você é muito bem-vinda no nosso meio. Nosso coração muito se alegra por tê-la conosco. Mas você precisa conhecer mais sobre esse Deus maravilhoso. E a única forma de nós entendermos mais sobre Ele é quando nós nos debruçamos na palavra dEle. Quando nós temos uma caminhada bíblica diária. Assim como você que é mãe gosta de ouvir os seus filhos, você que é pai que está nos ouvindo também gosta de ouvir os seus filhos. O nosso Pai, o Pai da eternidade, o verdadeiro Pai, o Pai todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, também deseja nos ouvir. Mas sente como é que Ele nos ouve? Através da oração. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Você precisa aumentar a sua vida de oração. Gastar mais tempo falando com Deus. Eu não tenho dúvidas que quando você gastar mais tempo falando com Deus, o seu coração vai se aquietar. Ainda que as situações que lhe inquietam não estejam resolvidas. Porque o nosso Deus nos traz a paz e a alegria que excede todo o entendimento. Isso, quando a gente fala para as pessoas do mundo, é loucura para eles, eles não conseguem compreender. Mas você, que já foi chamada com esse próprio chamado irresistível da graça de Deus, você sabe o que eu estou falando e eu tenho certeza que você está me entendendo. E aí você pode perguntar então assim para mim: Cinti, como é que eu posso ser bela dentro desse tema chamado preparação ou a preparação da mulher de Provérbios 31? Veja bem, o que mais nos surpreende ainda é saber que eu e você somos capazes de transmitir a mesma mensagem poderosa de amor para a nossa família. Eu queria te trazer uma palavra de esperança.
Mesmo que você não tenha feito nada disso, mesmo que você ainda não tenha conseguido se preparar e nem demonstrar esse amor para a sua família, os membros da nossa família são extremamente abençoados quando nós temos o cuidado de preparar e suprir cada uma das suas necessidades. Que tal você parar de reclamar? Que tal você se adequar na sua função como uma auxiliadora, como uma mãe, como uma esposa, como uma nora, como uma sogra, como uma tia, enfim, eu não sei qual é a sua realidade. E assim podermos juntas glorificar a Deus. Então eu gostaria de deixar aqui algumas sugestões para que você coloque em prática e para que você coloque também nos primeiros lugares de sua listinha aí como uma mulher bela aos olhos de Deus e como uma mulher organizada de coisas que você pode fazer. Primeira coisa que eu gostaria que você tomasse nota aí, diante dessas características que nós vimos dessa mulher, não é? E da preparação da mulher de Provérbios 31, observando que ela era, assim, uma mulher que se preparava para o futuro, era organizada, uma mulher que era zelosa, uma mulher que, inclusive, esmiuçamos um pouquinho aqui a questão da roupa, que é a roupa escarlate que ela providenciava para toda a sua família. Agora, dicas práticas. O que é que você primeiro vai fazer? Determine quais são as necessidades futuras. Obviamente, quando eu falo isso, eu estou falando daquilo que já é previsível, né? Abra um calendário de um ano inteiro, faça um planejamento. Faça um planejamento, uma agenda anual. Eu faço minha agenda anual. Se eu deixar para ir fazendo as coisas e dar conta das coisas, imagina você como é que eu consigo dar conta dos estudos que são semanais. Se eu deixar para a última hora, eu não vou ter condição. Afinal de contas, eu sou filha, eu sou esposa, eu sou mãe, eu tenho irmãs, eu tenho avós, eu moro longe da família, então eu preciso observar o meu contexto, né? Eu sou presidente sinodal aqui da região sul do Brasil. Deus me chamou para presidir, eu já estou no 11º ano, seguindo aí no 6º biênio, né? Com esse privilégio grande de caminhar com as mulheres. A nossa sinodal é composta por 28 SAFs, onde tem 4 federações. Eu sou professora da sala de catecúmenos, estou dando meu exemplo, você vai pensando no seu. Então eu visito os meus alunos, eu tenho 30 e poucos alunos, mesmo no ano de pandemia. Aliás, um abracinho para todos vocês, a alegria da prof aqui em ver vocês sendo recebidos como membros neste mês de novembro, do aniversário da nossa igreja, você que está aí nos ouvindo e que é meu aluno, Deus te abençoe. É um prazer imenso poder compartilhar da palavra de Deus todos os domingos na escola dominical com cada um de vocês. Faço parte da superintendência da escola dominical, sou esposa de pastor, quem é esposa de pastor que está nos ouvindo, né? Pastor Daniel Alves, uma bênção, que tem uma agenda muito cheia, porque ele tem várias funções também, porque além de ser pastor é capelão da Força Aérea Brasileira, é presidente do presbitério, faz parte da diretoria do sínodo, é membro da JET, Junta de Educação Teológica a nível nacional da nossa igreja, né? Está ali juntamente com grandes homens de Deus, cuidando dos nossos seminários, os professores, as matérias, os nossos institutos, tudo que tem a ver com a teologia, com a educação. Então, assim, estou só mostrando para você um pouquinho, né? Não tenho o privilégio de ter minha família biológica aqui pertinho de mim, quisera eu ter. Estamos a muito mais de 3.000 quilômetros, né? Para ter o apoio de algum deles. Então, o porquê que eu estou contando isso? Porque se eu não fizer uma agenda anual, é a primeira dica que eu estou deixando aqui para você, né? Determine quais são as necessidades futuras, com os convites para falar, os ensinos para fazer, os estudos, os livros para ler, a minha vida diária com Deus, a comida, ser boa dona de casa. Eu faço almoço todos os dias, eu tenho 3 filhos, eu limpo a casa também, então eu sei todo o contexto. Eu cuido do meu jardim, que vocês tanto gostam, não é? Eu sou a jardineira aqui também. Então, assim, se eu não me preparar, eu não vou dar conta. E eu tenho certeza que você talvez tenha muito mais funções do que essas poucas que eu citei aqui. Trabalho bastante com aconselhamento também, visitas às congregações, acompanho sempre meu esposo. Nós temos, foram plantadas 10 congregações da nossa igreja de Canoas, algumas lá na fronteira com a Argentina, com o Uruguai, outras fora do próprio país, né, como Montevidéu. A gente faz uma viagem missionária. Quando não conseguimos ir todo ano no período do carnaval, nós vamos a cada 2 anos. E lá vou eu, junto com o esposo, os filhos. Então, assim,
Eu tenho certeza, estou contando o meu exemplo pessoal, mas você tem as suas necessidades e a sua agenda também. Então, eu e você precisamos abrir um calendário do ano inteiro para determinar as necessidades, obviamente, que são corriqueiras. E eu falo para você, deixa um tempinho para o imprevisível, porque nós nunca sabemos. A mulher bela aos olhos de Deus é uma mulher organizada, é uma mulher que tem planejamento. Pensem no trabalho da manutenção que precisa para ser feito dentro da sua casa, não é? No caso da mulher de Provérbios 31, era no inverno. Então ela tinha que pensar na lareira, ela tinha que pensar na lenha. Eu tenho uma lareira aqui também, de vez em quando no inverno vocês veem que eu faço isso tudo, porque aqui fora, né? Não teria condição de fazer, então eu corro lá para dentro. Então eu preparo o cenário lá dentro, eu providencio também a lenha quando está muito frio. As roupas, o guarda-roupa, praticamente tem que ter um de verão e um de inverno. Nessa época aqui no Rio Grande do Sul, nós já estamos com uma temperatura muito boa. Então, as roupas que a gente usava no inverno, eu preciso organizar todo o guarda-roupa, o roupeiro, né, para desocupar e termos acesso às roupas que nós estamos usando agora, assim como aquela mulher de Provérbios 31 também fazia, não é? Afinal de contas, deixá-las todas limpinhas, observar quais são as que estão rasgadas, mandar para a costureira, não é? Eu faço isso aí. Sempre aqui, quando preciso, ainda não aprendi a costurar. Espero e pretendo aprender, mas ainda não aprendi, não tenho a máquina. Então, sempre que eu preciso, até agradeço, deixo um abracinho especial aí para a Fábio, a Carmen, que sempre fez para mim, né, querida Carmen? A Carmen é uma bênção, a costureira, uma exímia costureira, mas ela se mudou, ela está em Guaíba. E de vez em quando eu falo assim, Fábio, a Fábio está aí, nossa secretária de Evangelização e Missões. Fábio, preciso que tu arrume para mim esses buraquinhos da roupa. É uma bainha que tem que fazer, enfim. Então, quando a gente vai organizando o guarda-roupa, o roupeiro, a gente já vai vendo, essa aqui tá assim, essa aqui tá assada, essa aqui tá muito velhinha, já não serve mais. E a gente não precisa de tanta roupa assim, não é? É melhor a gente ter poucas e com qualidade. E aí não só as nossas, a gente vai observar o do esposo, a gente vai observar os dos filhos, vai observar se as meninas cresceram, se tem alguma que não está adequada, enfim. Observem que nós precisamos sim determinar quais são as necessidades futuras. Eu estou tentando aplicar a nossa vida e pegando o exemplo da mulher de Provérbios 31. Já pensou quando a neve chegasse, ela não está com as roupas escarlate preparadas? Ela não ter pensado na lenha, porque hoje eu posso ir comprar lenha, né, gente? Mas ela não tinha essa vantagem. Ela não tinha a luz elétrica, ela não tinha com certeza o fósforo, como a gente tem hoje. Ou então, aquilo que vai poder ajudar para acender mais rápido, o acendedor da própria lareira. Né? Tem algumas que são orgânicas, tem algumas que nem se utilizam da lenha em si, né? Então, assim, é dentro do contexto da sua realidade que você vai precisar determinar quais são as necessidades e tomar um rumo diferente, se organizar, deixar tudo muito equalizado. Você precisa observar se tem alguma ocasião especial que tem a ver com a sua família, uma comemoração de casamento, formatura das filhas. Não sei quais são as suas necessidades, mas marque cada evento no seu calendário. Hoje em dia não precisa, né? Muitas vezes nem ter uma agenda dessa aqui física, uma agenda de papel, pode ser agenda do celular. Não importa qual é o seu tipo de agenda, mas você precisa se organizar. O seu objetivo precisa ter uma visão ampla, com um tempo maior, para que você consiga olhar para o futuro e com os olhos cheios, cheios, cheios de amor, né? Você consiga agir com sabedoria para ser um instrumento do Senhor na vida da sua família. Pegou a dica? Essa é a primeira dica que eu gostaria de deixar para você. Segundo, prepare-se para enfrentar as emergências. Todos nós necessitamos de treinamento. As emergências muitas vezes nos assustam e nós precisamos parar para pensar na possibilidade de emergência, doença na família. Ninguém quer, mas ela chega. Então você precisa estar preparada para isso. Enquanto está tudo bem, enquanto nós vivemos no tempo de paz, prepare-se para a guerra. E prepara como, Cíntia? Prepare-se emocionalmente, prepare-se financeiramente. Eu já falei para vocês, muitas de vocês ainda não têm organização financeira. Essa mulher nos dá um olé quando se fala de finanças, né?
Nós já estudamos um pouquinho e nós ainda vamos entrar em alguns outros aspectos em relação a finanças, porque isso é bíblico e o Senhor deseja que nós nos aperfeiçoemos nessa área, porque o dinheiro é algo que o Senhor coloca para nós, porque Ele é o nosso provedor através do nosso trabalho, e você precisa se preparar para as emergências. Eu já informei um estudo anterior, nessa mesma série, de que os grandes estudiosos em relação às finanças nos informam que todos nós devemos ter uma reserva financeira de pelo menos 6 meses, pensa bem, das despesas que são comuns para você. Então, se você gasta, digamos, R$2.000 por mês, você tem que ter uma reserva que quando a emergência chegar você possa usar. Pensa, se a sua despesa total da sua casa, da sua família, não é a sua despesa, é da sua família. Não sei quantos membros tem na sua família, mas digamos que a sua despesa seja R$2.000. 2.000 vezes 6 vai dar o quê? 12.000. Essa é uma mulher preparada financeiramente falando. É uma mulher que deve ter essa reserva, ou seja, um valor que a hora que a emergência chegar, ela vai poder utilizar. Você é uma mulher preparada assim? Você está se preparando para possíveis emergências que você pode enfrentar? Quantas famílias e quantas mulheres, se olhar para a semana passada, estava tudo bem na sua casa. E nesta semana já estão passando por grandes dificuldades. Eu conheço algumas delas e nós temos orado junto com elas, aguardando no Senhor. Às vezes é a doença do esposo, a internação de um esposo, é um estado mais grave da sua saúde. Prepare-se, minha querida mulher, para as emergências. Prepare-se para enfrentá-las. Outra dica prática que eu gostaria que você deixasse aí na sua nota, tomando nota aí na sua agendinha. Leve em consideração a qualidade, aquilo que você faz. Da mesma forma que nós precisamos ter toda a responsabilidade. E quando a gente pensa no ambiente militar, todo cuidado, né? Em relação à qualidade, desde a roupa, já que a gente está falando tanto de roupa, desde a vestimenta, como um horário, como uma preparação, para o seu trabalho secular também. Você deve levar em consideração esta questão. Você tem vivido assim? Quando a família necessita apenas de algumas coisas e você não consegue auxiliá-las, eu e você precisamos ter esse olhar atento para que nós sejamos instrumentos do Senhor em relação a cada detalhe. E cada um tem uma necessidade muitas vezes diferente. Talvez você diga assim, Cíntia, mas como é que eu vou dar conta? Por isso que nós precisamos de um Salvador. Por isso que nós precisamos de mulheres mais sábias. Por isso que nós precisamos ser mais belas aos olhos de Deus. Ah, minhas queridas, quando nós tivermos esse olhar atento, quando nós tivermos toda essa preparação, as famílias serão diferentes. Os lares estão sendo abandonados. Nós procuramos as guardiãs dos lares e nós não achamos. As famílias estão sendo terceirizadas. Os filhos estão sendo terceirizados. Porque a mulherada está querendo ganhar muitas outras coisas e tem abandonado o seu lar. Não convém que nós façamos assim. Não convém. Muitas vezes você não tem tempo nem para buscar crescer espiritualmente. Busque ao Senhor em primeiro lugar e todas as demais coisas lhe será acrescentado. Leve sempre em consideração esses pontos. Leve em consideração a beleza agradável da família. A mulher bela aos olhos de Deus serve de exemplo para nós em tudo que faz. Ela não fez qualquer roupinha. Ela poderia ter, eu quero escolher uma cor que não vai precisar mergulhar 2 vezes na tinta, né? Vamos pensar aqui, porque o texto nos diz que a cor é escarlate. Talvez você pense assim, é mais fácil que tiver. O que importa é estar vestido. Se está rasgado, não tem problema. Afinal de contas, a Bíblia diz que nós devemos ser humildes. Isso não é o significado de humildade. Isso é o significado de uma mulher despreparada, de uma mulher desleixada, de uma mulher que não tem um olhar atento para as necessidades da sua casa. Ela ia com excelência em relação à beleza, procurava dar dentro das suas possibilidades o seu melhor. Você não acha que você pode melhorar em todas essas áreas, assim como eu também?
Que tal a gente ter um olhar atento? Observar onde nós estamos deixando a desejar dentro da nossa casa. Talvez seja em relação aos seus filhos, talvez seja em relação à sua vida espiritual, talvez seja em relação ao culto doméstico, talvez seja em relação ao seu esposo, talvez seja em relação às suas avós, à sua sogra, aos seus pais. Para, pensa, ora, coloca diante do Senhor, prepare-se, seja uma mulher mais bem preparada. Esse é o desejo do meu coração para a sua vida nessa hora. Quando a gente fala nisso, a gente sempre deixa aqui para vocês um convite à beleza. À primeira vista, um capítulo que trata de roupas parece não ter importância nenhuma, não é verdade? Talvez quando eu comecei a ler aqui esse texto, você pensou, vou até desligar, ainda bem que você não desligou. Vai falar sobre roupas, escarlate, o que eu tenho a ver com isso? Na verdade, esse capítulo fala muito mais da virtude daquela mulher bela aos olhos de Deus e muito mais ainda sobre a preparação, organização, planejamento daquela mulher. Lembre-se que ela se prepara para o futuro. Prepare-se para o futuro dentro daquilo que é visível. Prepare-se para o futuro. Seja uma mulher zelosa, seja uma mulher atenta, seja uma mulher organizada. Aquela mulher, primeiro, sabia que o trabalho da preparação é importante aos olhos de Deus e que ela precisava orientar, preparar e planejar cada detalhe que envolvia a sua família. Deixei dicas importantes para você. Uma delas é o calendário, um planejamento anual das principais datas, dos seus compromissos. Cíntia, mas eu nunca fiz um planejamento na vida. Ótimo! Chegou a sua vez, você vai ter a oportunidade de poder assim fazer. E eu tenho certeza que você vai se sentir mais leve, você vai se sentir mais organizada, os resultados serão outros, a sua família ficar muito mais contente e o nome do Senhor será com certeza engrandecido. Ela providencia tudo o que era necessário para que a sua casa, a sua família, ficasse muito mais aquecida, no caso dela, no inverno. Minhas queridas meninas que nos ouvem nessa hora, o meu desejo é que o nosso bondoso Deus fale ao nosso coração, para que eu e você nos tornemos mulheres mais preparadas. Infelizmente, o que nós temos visto nos dias de hoje é mulheres totalmente despreparadas. É mulheres que não se organizam, é mulheres que não planejam, é mulheres que têm muito conforto, mas pouca ação. Encha a sua casa de amor através dos seus atos. E eu já falei em um estudo anterior, nessa mesma série, que amor não chega de mãos vazias. Que Deus em Cristo te abençoe, que a palavra do Senhor mexa no meu e no seu coração e que nós peçamos ao Senhor que nos dê a graça de enxergar as necessidades para que nós sejamos mulheres cada vez mais bem preparadas para a glória do nome do Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe. Queria trazer como sugestão para você, como melhor presente, esta Bíblia com a caminhada bíblica. Se você tiver interesse, toma nota aí do nosso telefone, 051 98111 9571. Terei a grata satisfação de lhe atender, passar os detalhes, seu endereço, calcular frete, Se for uma caixa, enfim. Não deixe de dar Bíblias, afinal de contas, ela é o melhor presente. E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Nós encerramos por aqui hoje, mas eu aguardo por você, para que na próxima semana nós possamos aprender um pouquinho mais sobre como ser bela aos olhos de Deus. Até lá, se Deus assim nos permitir. A palavra de Deus nos traz um belo retrato de uma bela mulher usada por Deus em seus atos. Executa o trabalho com disposição, cuida de sua família em palavras
assim como ela, quero ter a sabedoria que Deus dá, ser bênção no lar e em todo lugar. Eu quero ser bela aos olhos de Deus, me ensina a caminhar. Caminhando com Cristo, eu sei que eu posso conseguir transformar os meus atos pra glorificá-lo em tudo, exercer as tarefas com satisfação.